Voltamos com o nosso Papo Aberto. A música erudita europeia já faz parte do cotidiano das crianças, em desenhos animados e filmes infantis. E agora está em cartaz em São Paulo, no espetáculo O Períoda na Orquestra Amazônica, para transformar a história desta música sofisticada em pura diversão. Eu recebo a carismática e versátil atriz Andréa Bassiti. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo Aberto. Uma alegria ter você aqui conosco. Tenho certeza que essa alegria vai ser assim, ó, redobrada no decorrer desse programa. Tudo bem com você? Tudo, Márcio. Também é uma alegria estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Conta pra gente por que resgatar a música erudita para o público infantil. Normalmente se tem uma ideia, não é? Certa ou errada, mas se tem uma ideia da música erudita sempre destinada para um público assim mais adulto, às vezes até mais, assim, numa fase mais quieta da própria vida. Aí, de repente, vem você com uma proposta de trazer isso para o público infantil. Como é que é? Não, é que eu fiz um projeto, eu fazia parte de um projeto na Sala São Paulo, que era um projeto feito pela Associação Tuca, que é uma associação que trata de crianças com tumor cerebral. Eles faziam eventos mensais, fazem até hoje, é uma série chamada Aprendiz de Maestro. Esses eventos acontecem lá na Sala São Paulo, mas são mensais. E eu fiz durante 7 anos ao lado do maestro João Maurício Galindo. Eram espetáculos didáticos. E tem uma iniciativa voltada também, né, para a formação da criança através da música erudita, que alguns maestros fazem. Maestro Jamil Maluf também faz esse trabalho. Enfim, mas são maestros, são pessoas ligadas à música. Eu tive a oportunidade de estar ao lado do maestro João Maurício Galindo e aprendi muito com isso. Como eu escrevi lá na série, né? Eu tenho mais de 20 episódios sobre música erudita escritos para criança, mas eu sou do teatro. Então eu pensei, puxa, eu queria um espetáculo que ficasse em cartaz e não tivesse esse caráter só de evento. E pensei, que tema nós poderíamos escolher? Como você falou, a música europeia, ela já é mais conhecida, nossa. Por menos que a gente conheça, o pouquinho que a gente conhece da música erudita. Ela já se infiltrou em outras expressões de arte, né? Também, isso, exatamente, como o balé, a ópera, né? Enfim. E aí eu pensei, eu queria fazer sobre música erudita brasileira. Então nós fomos nesse caminho. Eu estou ao lado da Regina Galdino, que faz a direção artística, que também participava da série Aprendiz de Maestro. Infelizmente, o maestro João Maurício Galindo não pôde nos acompanhar, porque os maestros, eles são muito ocupados. E o João, assim, tinha uma agenda muito grande. Quem faz a direção musical desse espetáculo Períoda, na Orquestra Amazônica, é o maestro Briamonte, Miguel Briamonte, que também fez vários musicais. Então, eu já tinha escrito, eu fiquei durante 4 anos tentando um patrocínio, leis de incentivo, isso e aquilo, e consegui, por fim, montar o espetáculo O Períoda na Orquestra Amazônica para contar para as crianças de uma maneira super divertida, o espetáculo é muito divertido, a história da música erudita brasileira, que eu acho que é pouco conhecida não só pelas crianças, por nós adultos também. Eu mesma aprendi, né, durante a pesquisa, eu aprendi bastante, enfim. Essa foi a proposta, essa foi a ideia, porque eu tinha um espetáculo, já fiz há alguns anos atrás, chamado As Favoritas do Rádio, que era sobre Emilinha Borba e Marlene. E a gente contava um pouco da história do rádio através dessas duas personagens. Estudando o rádio, eu vi que era tão difícil, não tinha esse acesso à internet, as bibliotecas eram só acessíveis realmente pegando o livro, estudando. E a gente batalhou tanto para conseguir um materialzinho ou outro de pesquisa sobre o rádio, porque, infelizmente, nós não temos muito material sobre a nossa própria cultura. Muitos registros, hoje em dia já temos mais. Então eu sempre gostei muito da música brasileira. Já naquela época eu comecei a perceber que a música brasileira do rádio, antigamente o rádio tinha orquestras, então o maestro Radamés Inátali, maestro Chiquinho, maestro Zezinho, foram todos maestros de fato, né? Então eles regiam as orquestras e aquilo tudo acontecia no ambiente do auditório, né?
Era tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo, uma maravilha. Pois é. Composições do Radamés Inátali, a gente acho que nem se ouve mais, né? Infelizmente, muita coisa do Radamés Inátali. Mas, enfim, aí quando eu comecei com esse trabalho da música erudita lá na Sala São Paulo, cada vez mais eu me alimentei dessa ideia de buscar a música erudita brasileira, falar sobre o tema da música erudita brasileira. Como a gente já fazia uma coisa para crianças, eu estava bastante acostumada com essa linguagem, resolvi entrar no período na Orquestra Amazônica, que é um paralelo, o título faz um pouquinho o paralelo de orquestra com floresta e amazônica com sinfônica. Né? Uma orquestra sinfônica. Pô, muito legal, hein? Sacada boa. Mais ou menos. O Villa-Lobos já tinha tido essa ideia. O Villa-Lobos fez uma série musical chamada A Floresta do Amazonas, né? É uma suíte musical. Essa suíte, a música mais conhecida dessa suíte é a Melodia Sentimental, que foi colocado letra depois, que é aquela música Acorda, vem ver a lua, que dorme na noite escura. Mas aí foi colocada a letra. O instrumental é Villa-Lobos. Fantástico. Você falou que para levantar material para esse estudo, encontrou um pouco de dificuldade de achar registros. Muitas coisas não são registradas. Você acredita que é por causa disso que, em parte, a música erudita no Brasil não é tão valorizada ainda? Acho que sim. Não sei se a palavra é valorizada, mas não é bastante... Conhecida, né? Divulgada. Divulgada, acessível. Acessível. Né? A gente vê hoje, principalmente, as instituições religiosas têm sido bastante importantes nesse sentido. De preservação e divulgação. De formação. De formação. Quando você pega alguns músicos de orquestra, muitos deles vêm das igrejas, porque tocam nas igrejas, enfim. Isso é uma coisa que acontece. E também dos projetos sociais, né? Como o Projeto Guri, alguns projetos há alguns anos vêm trazendo a música erudita para as nossas crianças, porque as crianças que têm a oportunidade de viajar para a Europa com seus pais, talvez tenham mais acesso, ou de irem às salas de concerto, que é uma minoria, né? Então, eu acho que, apesar de ainda ser muito pouco acessível e ainda muito pouco divulgada também, até agradeço o espaço de vocês por a gente poder estar aqui divulgando. Disponha. Obrigada. Ainda assim, está começando, acho que a gente vai chegar lá. Com certeza, é uma iniciativa maravilhosa essa sua. Então, mata um pouquinho da nossa curiosidade, conta pra gente um pouquinho da história da peça. A história da peça é assim, ó. Essa personagem, posso mostrar meu programa? Pode, por favor. Essa personagem aqui é a Operilda, né, que eu faço. A Operilda, ela ganha um livro mágico da tia Opereta. Toda a família dela o irmão é operalta, a avó é operária, e tem essa tia Opereta, que traz para ela um livro sobre a música erudita brasileira. O livro é muito grande, ela não sabe como vai fazer para ler esse livro todo e a tia faz um desafio. Se ela conseguir ler o livro todo em 1 hora e contar a história para as crianças em 1 hora, ela vai ganhar uma orquestra, a Operilda, completa. Então, esse livro é um livro mágico, porque a Operilda também é uma bruxinha do bem. E ela ganha esse livro, então ela pede a ajuda do livro, ela evoca o livro, faz um zalakazum. E o livro, o tempo com a música Mourão, que é a nossa abertura do Guerra Peixe, ela lê esse livro inteiro durante essa música e aí ela conta a história para as crianças. Então, nós temos aí a participação dos nossos músicos. Eu não vou dizer como é o final, se ela ganha ou não ganha a sua orquestra completa. Também não vamos entregar aqui, né, o final da história. Mas sim, ela consegue uma orquestra completa à sua maneira, né? Mas nós não chegamos a ter uma orquestra completa no palco, mas olha, a gente tem piano, temos percussão, violino, contrabaixo, trombone, flauta e clarinete. Para ser completa, ficou faltando o quê? Não, para ser completa, uma orquestra, ela tem uma formação maior de cordas, né? Com violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. A gente não tem violoncelo, não tem viola.
E tem também os sopros, né? Tem trompa, tem tuba, quando a música pede, tem fagote, uma orquestra completa tem vários instrumentos, tem o oboé. E aí nós temos esses poucos, mas que são preciosos. Exatamente. E já é difícil conseguir colocar esses instrumentos no palco. Primeiro porque isso exige um custo, né? E depois até pelos espaços mesmo. Às vezes os espaços não comportam... uma orquestra inteira, né? Uma orquestra inteira, enfim. Mas... Então, aí esses músicos, eles interagem com a gente. O Livrildo, por exemplo, que é esse livro mágico, ele ajuda o período a contar a história. A história começa em ordem cronológica, contando que no Brasil, no começo, não tinha música nem erudita e nem popular. Aí ela lembra, não, tinha sim, tinha a música dos índios. Então, aí a gente faz um pouquinho dos índios, os músicos todos vêm caracterizados assim, colocam o cocar e vêm, fazemos um pouquinho de uma dança indígena. Depois passamos para os africanos, que, assim, é importante falar isso. A importância da música dos negros para a formação da nossa música é uma coisa que a gente não imagina o quão grande é. Realmente emocionante, porque a gente vê hoje, né, infelizmente, a gente não consegue, né, que todo mundo tenha acesso ainda no nosso país a toda a cultura. Mas o que os negros propiciaram para nós de cultura é uma herança, assim, impagável. Pelas comidas, pelas danças, pela música. Por tudo. Por tudo isso que você está falando. E mais, né? Mas a música é uma coisa impressionante, porque eu acho até por isso que é tão diferenciada a música brasileira, né? Quando a gente ouve alguém falar da música brasileira fora do Brasil, sempre se elogia demais a música brasileira e o destaque é muito grande. Eu acredito que seja por causa desse diferencial do ritmo, da mistura desse ritmo africano. Também temos, né, a influência dos indígenas, do folclore muito grande, o folclore na música erudita também, principalmente conhecido através do próprio Villa-Lobos, mas, enfim, todos os outros. Mário de Andrade fez uma grande pesquisa sobre isso, né? E, bom, aí a gente sai dos índios, vamos para os africanos. Mostra um pouquinho para as crianças, a nossa percussionista vem à frente, ela bate lá os tambores e a gente mostra um pouco para eles como eram os batuques nas senzalas. A gente conta que os negros, né, eles trabalhavam, cortavam cana, sofriam, apanhavam, mas de noite, antes de irem dormir lá nas senzalas, que ficavam no fundo das fazendas, eles rezavam para os deuses deles como se estivessem na África, onde eles também eram reis. E aí entra o atabaque, e aí eu danço um pouco, simulo uma dança africana, e seguimos. Então, depois passamos pelo folclore do Brasil e aí começamos a entrar na música erudita. Porque quando os portugueses... Também passamos, aí passamos também com a chegada, antes dos africanos, a chegada dos portugueses no Brasil, né, que trouxeram a música europeia. E aí nós mostramos uma música europeia no violino e o piano. E os africanos, então, aí a gente vem com o folclore e os portugueses, eles precisavam de pessoas para compor essas músicas todas que antes eram compostas lá na Europa, né? Porque eles compunham principalmente pela religião das igrejas, né? Acho que não tinha ainda as igrejas, mas Natal... Músicas sacras, né? Missas, Natal, enfim, a gente que usa essa brincadeira lá na peça, fala Natal, casamento, enterro, Páscoa, para tudo tinha música. Verdade. São vocabulários que a gente usa para aproximar a criança desse universo, para ela entender o que é o cerimonial, né? Não que existisse o Natal como existe hoje, enfim. Mas aí... começam a ser formados os nossos compositores brasileiros, que são os mulatos. Né? Os mulatos, os verdadeiros brasileiros, que aí o Livrildo faz... Me corrige, quem faz o Livrildo é o nosso clarinetista, a voz do Livrildo é uma clarineta. E, quer dizer, o mulato, que foram os primeiros brasileiros de verdade depois dos índios.
né? A gente corrige isso na peça. E aí os mulatos começam a compor. Então, nós tivemos um compositor importante, padre José Maurício. Os padres principalmente a igreja, né? A igreja católica, de uma maneira geral, compunha-se muita música erudita. Porque, realmente, a gente brinca que compunha muito, mas era muito mesmo, era muito. A gente já sabe, né, que Bach, por exemplo, trabalhou nas igrejas, nas capelas, enfim, e compunha, eram muitas composições, assim, por semana, por mês, era uma coisa absurda de se pensar hoje em dia. E naquela época aqui também. Então, toda hora estavam compondo músicas eruditas, principalmente nas igrejas. E o nosso primeiro mais conhecido é o padre José Maurício. E tocamos um trecho do padre José Maurício. Depois seguimos, então, tocamos Alberto Nepomuceno. O Alberto Nepomuceno também era neto de escravos, tem uma obra lindíssima. Não tem nada de chato, viu? Porque às vezes a gente fala assim, música erudita, e padre, e igreja, e escravos. Não. Interessante. É muito animado até. Olha que legal. Porque eu acho até daí que vem mesmo essa coisa boa, né, da nossa música. Então, o Alberto Nepomuceno tem uma série que chama Série Brasileira, em que dessa série brasileira nós tocamos um trechinho de Aurora Luminosa, que foi inspirada na música do Sapo Cururu, mas é toda instrumento. Tudo isso é composto para a orquestra e vai num crescendo, que é o dia amanhecendo na floresta. Peça, hein? É linda. E aí depois a gente vai, então aí tocamos do Alberto Nepomuceno, em seguida uma música chamada Batuque, que foi a primeira vez que usaram não no Brasil, primeira vez que se usou um instrumento africano numa música erudita. Então é o reco-reco, aí a gente mostra. O reco-reco é um instrumento africano? O reco-reco é um instrumento africano, né? O reco-reco de madeira. E aí a gente mostra o reco-reco para as crianças e tocamos o Batuque do Alberto Nepomuceno, com um destaque para o reco-reco, que foi a primeira música erudita que usou um instrumento africano. Aí seguimos, damos uma passadinha ali em Carlos Gomes, mostrando um trecho do Guarani. É muito divertida essa parte do Carlos Gomes, porque aí eu coloco assim um bigodão. Uhum. E as crianças eu pergunto, vocês conhecem aquele maestro brasileiro muitíssimo, importantíssimo? Sabem qual é? Um bigodudo? Aí um dia um menino gritou, eu sei, Pedro Álvares Cabral. Então é legal que as crianças soltam, né? Aí as outras riem e tiram sarro deles, mas eu acho que esse menino não vai mais esquecer que este maestro bigodudo, muitíssimo, importantíssimo, que compôs o Guarani, é o Carlos Gomes. E então passamos para o Carlos Gomes, depois damos uma pincelada na música popular também, porque não dá para falar da música erudita brasileira sem a popular daquela época, que hoje é um clássico, né? Porque aí nós tocamos Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré. Eu acho o Odeon, assim, o chorinho, o Odeon, uma coisa maravilhosa, né? Quando toca, porque a gente vem nessa levada erudita, quando ele entra com aquela agilidade do Ernesto Nazaré, aquela leveza, e aí entra a clarinete, começa com o violino, quando entra a clarineta e o trombone, é uma coisa tão rica. E aí a influência dos choros, né? Dos choros que não são como hoje, né? O choro daquela época lá do final do século XIX, que tanto influenciaram, os grupos de choro influenciaram também os nossos eruditos. E nessa época do Ernesto Nazaré, tocava-se música erudita na espera do cinema. Por isso o chorinho chama-se Odeon, por causa do cine Odeon. Villa-Lobos também tocou, muitos deles tocaram ali e se viram e ouviram os outros tocando. Então tocamos Ernesto Nazaré. Aí, depois do Ernesto Nazaré, nós vamos para... Agora não me lembro. Isso tudo em quanto tempo? Tem que ser em 1 hora. Em 1 hora a peça? É em 1 hora a peça. Nossa, mas é uma peça muito rica. Só pelo que você foi contando aqui pra gente. É. Você já transporta a gente lá para o ambiente.
Pois é. Você estava me contando uma coisa muito interessante. Você disse que a peça ela está focada nas crianças, mas muitas vezes você pega absorto ali no meio da plateia o pai que foi levar o seu filho lá para poder O pai mais acompanhar. animado que o filho, às vezes. É muito legal. É porque eu acho que a gente, nós, né, um pouco mais velhos, a gente tem uma memória, assim, de algumas coisas que a gente não tem certeza, Aham. mas nós resgatamos essa memória no espetáculo, enquanto que a criança é uma novidade. Mas aí Não, depois... até para muitos adultos também é novidade. É, Né? muitas Porque vezes é a gente não tem novidade. uma formação musical na nossa educação como outros países se preocupam em ter. Então, na escola normal, cotidiana do nosso país, a música não é uma matéria. Não Em é outros mais. países é. Mas acho que agora... Já foi, né? É, já foi. E acho que agora voltou a ser obrigatório, música Então. na escola. Graças a Deus, para nós é ótimo. Mas aí, me lembrei, então a gente sai do Ernesto Nazaré, vai para a Vila Lobos. Depois de Vila Lobos, nós passamos por Tom Jobim, que devemos lembrar que, apesar de ser muito conhecido pela bossa nova, excelente, maravilhoso compositor popular, era um maestro e um músico erudito, compôs várias sinfonias, mas a gente não tem isso. Mas nós tocamos lá do Tom Jobim, nós tocamos o Borzeguim e também o Camargo Guarnieri, que foi muito importante. Conseguimos assim, né? Você vê, falando várias coisas, como conseguir contar isso tudo em uma hora? E tivemos que pincelar o que era essencial. Tem muito mais coisa por trás disso. É um menu, não é? Que cada um vai experimentando ali um pouquinho e depois desse pouquinho pode descortinar um verdadeiro universo por trás, não é? Pois é. Você contou aí um episódio de interação do seu público, né, infantil com vocês. Existem outras interações no decorrer da peça? Sim, a gente chama, nessa música Aurora Luminosa do Alberto Nepomuceno, uma criança, uma era, né? Agora já vem umas 4. Uma criança sobe ao palco e me ajuda, assim, ela balança uma libélula e aí eu faço um sapo que vai comer essa libélula. E ultimamente tem vindo mais crianças, porque às vezes vem uma e a outra vem correndo, aí fica tristinho, fala, vem, aí a outra quer vir, então tá bom. Aí eu acabo catando coisas do cenário, borboletas, e fica super bonito. Então tem a participação das crianças aí no palco, mas tem também sempre a interação com as crianças, perguntas. Uma outra coisa engraçada também, que criança é muito legal, né? Eu pergunto, para falar do lundu, também tocamos o lundu da cachaça, tocamos Xisto Bahia. Aí a criança, eu pergunto uma hora, eu falo, o lundu também é uma mistura de raças, porque mistura o ritmo europeu com o ritmo africano. E aí, estou falando, a raça branca, a raça negra, da raça branca com a raça negra nasceram os... O que mesmo? Pessoal, da raça branca com a raça negra nasceram os... O menino gritou, cinza. É legal, a gente Tem a os originalidade músicos, própria da criança, né? É verdade. Enfim, nasceram os mulatos, né? Aí as criancinhas riem, corrigem a outra criança. Então tem essa interação. Quando eu me refiro ao período também erra. Quando eu me refiro a Vila Lobos, né, num primeiro momento eu me confundo e falo, eu Vila Bolos. Aí o Livrildo me corrige. Não é Vila Bolos, é Vila Lobos. Então, a segunda vez que eu erro, a própria criança já corrige. Já corrige. Né? Através do erro também o aprendizado. Então, a criança interage o tempo todo com o espetáculo, o tempo todo. Você contando assim, dá mesmo uma grande vontade da gente assistir. A gente percebe que é uma peça com foco no público infantil, mas que toda a família pode participar e desfrutar. Agora, você precisa dizer para a gente uma coisa importante. Onde e até quando a gente pode assistir essa peça? Nós estamos em cartaz no Teatro Eva Reis, que fica no Conjunto Nacional da Livraria Cultura, aos sábados e domingos, às 15 horas. Quer dizer, não no Conjunto Nacional da Livraria Cultura, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Teatro Eva Reis, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, aos sábados e domingos, às 15 horas. Eu gostaria de falar o nome dos músicos. Por favor. Posso falar? Claro. Queria dizer, nós temos ao piano a Elaine Giacomelli, nossa pianista e regente, excelente musicista. Todos são.
Cássia Maria Araújo na percussão, a Clara Bastos e Miranda Bartira no contrabaixo, no violino Paula Souza Lima, na clarineta e flauta o Joca Araújo e também o Chico Macedo, e no trombone a Joyce Peixoto. A direção musical é do maestro Miguel Briamonte, a direção geral é da Regina Galdino, o texto e interpretação são minhas. Andréa Bacete. Exato. Andréa, parabéns pelo trabalho, né? Eu fiquei encantado de ouvir o que você foi trazendo aqui da peça. Obrigada. Sendo possível, vou lá visitar com os meus filhos. Obrigada. E parabéns, viu, pela sua iniciativa, por levar esse trabalho adiante de forma tão apaixonada que a gente percebe isso em você. Muito obrigada. Quem quiser saber mais pode entrar na nossa página do Facebook. O Facebook é O Período. O Período, pronto, facinho. Muito obrigado pela participação no nosso programa. Obrigada a você, Márcio. Obrigada. E nós encerramos o Papo Aberto de hoje. Foi um programa super descontraído, cheio de arte. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com/papoaberto. Nós nos vemos na próxima segunda-feira em mais um programa, se Deus quiser. Um abraço para você e até lá.